E aí, pessoal, vamos que vamos, pessoal, falar sobre o que aconteceu na rede BBB. Pois é, Rafa Kalimann entrevistou DG, PA e também o Pãozinho, o campeão Arthur. Pois é, gente, a gente vai falar sobre isso. Olha, ela mostrou toda a trajetória do DG, mostrou a família, né, a mulher, as filhas do DG, prestigiando aí, né, gente, o pai, o esposo. Olha só que coisa linda, né? E também Carolina Dickmann mandou aquele recado para o DG, foi muito bonito. Depois disso, galera, Rafa Kalimann entrevista o PA. O PA também ficou muito emocionado, né? Quando a família dele falou com ele, o pai dele, a mãe dele, tava o PAzinho também, né? Ao vivo ali falando com o PA. Ele ficou muito emocionado e foi muito lindo. O PA acabou até ganhando aí, né, um microfone para continuar cantarolando para todo mundo. Pois é, gente. Depois disso, Rafa Kalimann, né, falou para o PA que ela ia começar a conversar com o senhor Arthur Aguiar. E aí ficou os dois ali, né, no momento de prosa, vendo ainda, né, um pouquinho da trajetória do PA. Olha, gente, o Arthur até falou com o PA com relação a usar, né, os cards lá na xepa para não prejudicar o amigo. O amigo ficou muito feliz com a volta, né, do Arthur para o reality. E aí, gente, a Rafa, ela começa a conversar com o Arthur e ela mostra, né, que ele e a Jade tinham uma rivalidade ali dentro do programa e que o paredão entre Arthur e Jade bombou, amigos. Foi o melhor paredão da edição. Olha que coisa, hein? Mostrou também, né, dentro da trajetória dele, a hora que a Jade chama o Arthur, vamos, eu e tu e eu para o paredão, é nós agora, é nós, Queiroz. Tanto é que o Arthur, ele explica, né, para a Rafa que aquele paredão tinha que ser dos dois, porque nessa trajetória não tinha nada a ver com a Jessie. E também, o que aconteceu? Ele explica que o Gustavo, ele tinha errado várias vezes a bolinha, né, na hora deles decidirem quem iria para o paredão. E aí ele disse: "Poxa, ele acertou duas vezes seguidas os 72 pontos. Então, aquilo era um sinal que a rivalidade entre eu e Jade estava para chegar ao fim." Bom, e aí, gente, ele comenta também, né, sobre o paredão falso. A Rafa Kalimann fala, né, que é um momento de muita emoção. Ele falou assim que não estava preparado, né, gente, para ficar no programa, porque na real ele pensava que como ele foi para o paredão na terceira semana, indicado pela Jade, ele iria sair e o pessoal não ia conhecer o Arthur de verdade. Pois é, gente, ele falou assim que também, né, usou uma linha de raciocínio ali dentro do programa para se manter sobrevivente, até se deparar aí com o paredão falso. Pois é, ele disse que o retorno também foi muito bom, foi muito lindo, porém ele fez de tudo para não prejudicar o PA naquele momento, né, que ele usava os cards. Aí ele falou assim: "Poxa, pensei muito em usar os cards, principalmente aquele, né, todos na xepa, no último dia para não prejudicar o PA e também não dar indícios que eu estava em um paredão falso, para o pessoal não suspeitar." Pois é, gente. E aí mostrou, né, essa alegria do pessoal aí abraçando, comemorando, né, principalmente os meninos, né, porque as comadres, vocês sabem a cara que elas fizeram. Mostrou o Arthur desacreditado, não acreditou de forma alguma que ele não apertou o bendito botão. Pois é, gente, ele falou assim: "Cara, apertei tantas vezes aquele botão, foram várias vezes, e tinha momento que eu até chegava a fazer batucada. E aí, sabe, de forma alguma, eu acredito que eu esqueci de apertar o botão." Rafa Kalimann fala para ele: "Nossa, foi tanta coisa, né, que na hora, como a prova é muito difícil,
com certeza acaba dando um branco, né? E aí, isso acontece mesmo. Aí ele falou assim: "Poxa", e o pior que eu fiquei assim tão frustrado, porque eu fiquei pensando: "Poxa, cheguei até aqui", e como tinha uma junção de torcidas, né, assim, logo na final, eu imaginei: "Poxa, eles podem se juntar para me tirar". E eu estou com foco, um objetivo muito grande na final. E quando eu vou para o paredão, Rafa, eu não gosto, eu não queria sair. E aí eu fiquei muito chateado, muito frustrado mesmo, né? Sabe, achei assim muito ruim essa fase. Pois é, gente. O Arthur, né, demonstrando que ele não queria de forma alguma passar por um paredão antes do paredão final. E aí, Rafa Kalimann, né, fala assim: Arthur, porque você não conhecia os pães. Quando você conhecer os pães, rapaz. Aí o Arthur falou assim: não imaginava que chegaria na final 3 camarotes, né? E tem muita gente, Rafa, que pensa que camarote não precisa. E aí ele recebeu, gente, algumas mensagens, né, de amigos, MC Biladen, Maria Joana, Sofia Valverde, Matheus Valente, Kaysar, cantor João Gabriel e também Paula Matos mandou aí, né, o recadinho para o Arthur. Ele ficou feliz pra caramba. Depois ele falou assim, né, que ele queria jogar. Foi isso que a Rafa mostrou para ele. Ele dizendo que ele estava a fim de jogar e também ele votaria em qualquer pessoa ali dentro do reality para proteger o senhor PA, que era uma das prioridades dele ali dentro da casa. Aí mostram para ele, né, o Scooby falando sobre o paredão falso, que paredão falso não valeu, e também o DG falando que não joga o jogo do Arthur. E Natália Deodato dizendo que ele tinha que tomar cuidado com a autoconfiança. Pois é, gente, o Arthur falou que ali as pessoas julgavam de uma tal forma que ele até passou a acreditar e a perceber que parecia ser errado jogar. Cara, como você vai para um reality BBB e as pessoas te fazem, né, pensar ou acreditar que o fato de você querer armar uma estratégia, de você querer armar uma movimentação para você fugir do paredão é errado. Não é. E aí o Arthur falou: pô, que loucura, né? As pessoas acharem que paredão você querer fugir dele é errado. Aí a Rafa falou: olha, você também demorou, né, para construir uma aliança, ou seja, a encontrar pessoas dentro do reality a fim de ficar com você, de estar do seu lado, né, nas jogadas. Aí o Arthur falou assim: olha, eu vou falar uma coisa que eu cheguei a falar ontem, né? E aí eu não queria ficar falando isso para não parecer outra coisa, né? Então o negócio é o seguinte: eu sentia que as pessoas falavam, olha, vamos nos relacionar aqui. Mas aí ele sentia aquele afastamento das pessoas. Tipo, não sei se vou me relacionar muito com ele, porque se ele estiver queimado lá fora, vai dar ruim para mim. Mas eles não verbalizavam. E as atitudes eram assim, as atitudes mostravam que eles pensavam assim. E tem momento que eu chego e as pessoas começam a levantar uma a uma, e eles vão saindo um a um. E aí eu penso, poxa, isso para mim é muito nítido. E eu percebo, sabe, que é isso o motivo deles não conseguirem se aproximar de mim. E no queridômetro, eles davam reações que não, tipo assim, que não tinha nada a ver. E aí dava aquele, né, sentindo que eu fiz alguma coisa, mas que eu sabia que eu não tinha feito nada. Então, era muito ruim. No jogo da discórdia, por exemplo, eles falavam que eu falei tal coisa, distorciam e vinham
puxar, né, algo que, cara, não estava explicado. E aí depois, quando saía do ao vivo, eles chegavam até mim e falavam: "Pô, desculpa, eu achava que era assim". E ele: "Por que você não veio falar comigo antes?". E aí eu ficava chateado, ficava triste, mas eu não queria ficar verbalizando isso para não, eh, ter isso como uma ideia presa, né, e até mesmo fazer mal para mim. E eles realmente se afastavam de mim. E na semana seguinte era a mesma coisa, completou Arthur, explicando, né, esse sentimento, gente, de querendo ou não, né, de medo que as pessoas tinham de se aproximar dele, com medo dele ter feito algo de errado ou do público aqui fora estar enxergando ele de uma maneira assim totalmente distorcida, né? Então ele falou sobre isso, desabafou e ele disse que ontem, né, quando ele falou com Tadeu, foi uma das primeiras coisas, né, que ele falou que deixava ele triste, né, e que seria um momento difícil para ele dentro da casa. Pois é, galera, aí mostrou, né, quando o Arthur conversava com o Lucas, no momento da liderança do Lucas, ele pediu muito o apoio do Arthur, e aí, gente, mostrou a dona Bruna falando que o Arthur faz a cabeça de todo mundo lá dentro da casa. E o Lucas pedindo para o Arthur ajudá-lo em sua justificativa caso ele vá indicar Bruna para o paredão. O Arthur falou que não concordava com isso, porque a Bruna era assim. Tinha muita força aqui fora, também tinha a esposa, né, Ludmilla aí do lado dela, e ele falou que ele não teria coragem de indicar a moça para o paredão. E quando ele vê o brother Lucas indicando e ela sai, ele até elogia o moço, né? Falando: Poxa, cara, parabéns pela sua coragem. Eu não teria essa coragem. E aí, gente, a Rafa, né, fala sobre o rolê entre ele e o Lucas que azedou. Rafa fala que deu muita polêmica, né? Esse caso aí da lealdade. E aí o Arthur fala que o foco dele não era a Bruna naquele momento, que ele nunca falou nada contra ela. E aí ele diz, né, que o rolê dele com o Lucas azedou por conta da falta de lealdade do brother. Ele falou que não queria se decepcionar comigo. Aí eu pensei, já falaram para ele tomar cuidado comigo. Essa era uma fala muito frequente lá dentro da casa. Cuidado com o Arthur, cuidado com o Arthur. Mas eu até pensei, né? Poxa, não fiz nada, mas é isso que eles sempre falam. Aí eu cheguei, conversei com ele e falei para ele: olha, eu sou muito coerente nas coisas que eu faço. Pode ficar tranquilo, eu não vou falhar com você. E aí o Lucas falou: olha, eu não quero coerência, eu quero lealdade. E quando ele vai falar com o Eli sobre o Tiago Abravanel, a questão de voto, a questão de querer ir para o paredão com o Tiago, para mim, né, seria como se eu estivesse enxugando gelo. Aí, gente, mostrou é, o Lucas, né, falando com o Arthur na festa e o Arthur dizendo que ele, né, foi citado lá dentro do quarto dos brothers, mas o Arthur fala, olha, foi isso mesmo que aconteceu, o nome dele, né, nessa época aí a gente estava falando de lealdade, eu fui dar algumas explicações e foi isso que aconteceu. Pois é, gente, depois a Rafa também mostrou ali, né, alguns takezinhos mostrando os meninos conversando sobre o paredão falso dentro da jacuzzi. Pois é, nessa hora o Arthur falou, né, que os meninos estavam falando sobre o paredão falso e a Rafa até pergunta: "Mas nessa hora, Arthur, você não entendeu que era você o indicado?" Tanto é que o Arthur fala: "Olha, eu não concordo e não vou concordar. Eu vivi toda a sensação do paredão falso. É muito ruim. Eu acho que, poxa, eles deveriam
falar comigo. Tanto é que eu era o mais interessado em saber, né? Porque eu não queria ir para um paredão. E aí eles acabam combinando e acabaram votando em mim. O Arthur, gente, fala que ele não sabia de nada e que os meninos bateram nessa tecla aí que paredão falso não valia. Que loucura! Como isso, né, galera? Depois, o próprio Tadeu, ele fala, né, num discurso dele aí, que o paredão falso é um paredão que vive em todas as sensações, né? E aí, quando tem a saída do Scooby, ele se liga nisso. E aí, companheiro, como não? Como o paredão falso não vale? Pois é, gente, nisso tudo aí, a Rafa, né, mostra também o desespero, né, da dona Jade Picon atendendo o Big Fone e indicando o Arthur para um outro paredão. E também, gente, na academia, ela dando risada, porque era a terceira vez que ela tinha colocado ele no paredão. A Rafa fala, né? Nossa, parecia roteirizado tudo que aconteceu ali. Se não fosse combinado, né? Se não for, como é um programa que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, se não fosse isso, seria, né? Parecia uma cena combinada, né, gente? E aí ela fala, né, que poxa, foi muito tenso esse paredão. Aí o Arthur falou assim: "Nossa, o que é mais impressionante é que, poxa, aquele paredão tinha que acontecer entre nós dois. E aí o fato do Gustavo errar a primeira e depois ele acertar duas bolinhas, né, nos 72 pontos seguidos, poxa, foi um sinal que realmente era para nós dois ir e resolver a nossa parada, né, gente, nesse paredão. Aí o Arthur pergunta, né, e a porcentagem? Pois é, gente, Rafa Kalimann mostra a porcentagem de todos. E aí ela fala para o Arthur, a Jade ficou, né, com 84,93% dos votos e a porcentagem aqui de toda essa edição foram muito altas. Olha, todos eles, a grande maioria, saíram com porcentagens aí bem altas, né? Aí o Arthur falou assim: poxa, caramba. Daí ela falou assim: qual porcentagens aí? Qual pessoas te surpreenderam aí com a porcentagem? Aí ele falou assim: olha, o Gustavo com 81,53, a Laís com 91. Poxa, eu não pensava que tinha, né, alguém assim mais de 90. Caramba! E aí a Rafa fala para o Arthur que a porcentagem que ele recebeu no paredão da Jade foi de 1,77% dos votos. Coitada! Pois é, gente, 1,77% dos votos foi aí, né, a porcentagem do Arthur contra a Jade, gente, 84,93%. Que coisa, hein? Pois é. E aí, gente, a conversa continua. O Arthur se surpreende, né, com até mesmo a Rafa perguntando se ele já sabia a porcentagem que ele venceu o programa. Ele falou assim que se surpreendeu com 68,96%, né, dos votos. Ele falou que ficou contente pra caramba e ele falou que não entende, né, o que aconteceu aí no meio do caminho. E aí ela pegou e falou assim: "Ah, é bom não entender mesmo, não dá para entender, é assim, é o público que decide". E é isso, né? É aceitar e correr pro abraço. Depois disso, ela mostrou, né, com quanto o Arthur estava, com 8 milhões, né, gente? 8,1 milhões de seguidores e hoje ele está com 13,3 milhões. E aí ela pergunta: você percebeu que mudou alguma coisa? Ele percebi que mudou, tem o pão. Daí ela falou assim: Arthur, os pães, você vai conhecê-los. Aí ele pegou, ficou dando risada. Dela falou, ela falou assim: você tem noção mais ou menos por quê? Ele falou assim: ah, porque comi muito pão. Ela não, depois você vai saber direitinho. E aí, gente, ele ganha, né, um presente que é pães.
Pois é. Ela pergunta para ele: "Ih, será que a Maíra vai deixar você entrar em casa com esses pães?" "Tem que deixar, hein? A gente fez com muito carinho." Pois é, gente, Maíra aparece e a brincadeira. Oh, que loucura! É, gente, não acontece, viu? Porque ela mostrou, né, a Maíra dançando de pãozinho, aí ele foi, falou assim, ó, esse pão aí pode. Aí a Rafa falou que ela estava segurando vela. Aí a Maíra entra dando parabéns para o Arthur, parabéns! E campeão! Aí a Rafa fala, né, você vai deixar entrar com a cestinha que a gente preparou com muito carinho? Maíra, gente, fala assim, não, não, olha, pode parar, chega de comer porcaria. Você já comeu todos os tipos de porcaria que você poderia comer na vida. Maíra fala, né, para o Arthur que tem muita coisa para ela contar, que ela tem uma lista imensa de coisas para contar para o brother. E aí a Rafa fala, né? Se quiser jogar, adiantar algumas coisinhas, já pode, viu? A gente não liga, não. É, elas deram risada. E aí, gente, a Maíra falou assim que o jogo aqui fora é pior na questão, né, de ser muito difícil. E ela falou que ela vai explicar tudo, tintim por tintim, para o Arthur. E ela falou, apesar que ele se sentia sozinho, bom, aqui fora tinha uma padaria inteira, inteira torcendo por ele. E aí, né, eu também criei um meme. Esse meme viralizou aqui fora e pegou sem querer. E a Rafa fala: "Você acabou virando rainha dos pães." Pois é, gente, Maíra se intitulando a dona da padaria toda. O que que você achou, hein? O que que você achou? Maíra falou pro Arthur não comer pão, parar de comer porcarias. Olha, gente. Aí, gente, a entrevista prossegue, né? A Rafa falou assim: qual conselho? Você deu algum conselho para ele? A Maíra falou que o conselho que ela deu que era para ele ser ele mesmo, que era para ele viver a cada dia. E aí o Arthur falou assim, até disse isso, né, lá fora, tal, quando foi me perguntado. Ela não falou nada de estratégia, e sim para eu me jogar, para eu ser eu mesmo. A Rafa pergunta da Sofia. Maíra fala que não falou antes porque ela teve medo, né, que o pessoal tirasse o pãozinho. Porque a Sofia, gente, disse que chorava muito e que ela não aceitava ver o pai dela no celular e não poder falar com ele. Diz que ela dizia: "Ai, ele não quer falar comigo, por que que ele não pode falar comigo?" E aí, gente, a Maíra fala que ela vai entender e que vai ficar tudo bem, que está tudo bem. Aí o Arthur fala, né? Tomara que dê tempo de reverter tudo isso na cabecinha dela. O Arthur e a Maíra irão se encontrar, gente, logo após a entrevista. A entrevista foi, assim, bem longa, foi muito legal, eles conversaram pra caramba. A Maíra também acabou falando que despediu todo mundo, que só ficou na equipe antiga do Arthur, o Pedro, a Lidiane e o Caldil. Falou que o resto ela mandou tudo embora e que ficou 50 pessoas trabalhando para o Arthur ser o campeão. E foram essas pessoas que fizeram o Arthur campeão. Aí a Rafa, né, conversa ali com o Arthur, diz que vai dar tempo sim, né, de conversar com a Sofia e ela vai entender, vai ter orgulho do pai. O Arthur, gente, fala, né, que fica preocupado porque ele vivenciou isso com a mãe dele e ele não quer, né, que a Sofia sofra por falta dele. Mas ele vai, né, conversar com ela e vai recompensar esse tempo que ele ficou fora. Aí a Rafa pergunta, né, o que mudou do Arthur de antes para o Arthur campeão. Ele falou assim que não sabe, que talvez mudou a vontade, né, perdida de viver que ele não tinha antes. Ele não tinha vontade, né, de continuar, tal. Ele fazia as coisas, né, pensando na filha. E aí ele falou assim que hoje não, ele conseguiu resgatar isso através do programa e ele fica, gente, super emocionado ao falar, né, da filha dele.
A Rafa, gente, agradece o Arthur, né, pela coragem de ter participado do BBB, viver o BBB. Ela falou assim que é um momento muito impactante, que ele teve essa coragem. Aí ela o agradeceu e falou para ele: olha, muito sucesso e muita luz na sua vida, muito Deus. Eu sei que você é muito fiel e que ele continue abençoando a sua vida. E ela agradece, né, toda a equipe, também, né, esse novo ciclo que se iniciou esse ano, né, com relação aí a cobrir o Rede BBB. Ela falou que se sente muito grata por tudo e por todos. Eles se abraçaram e ela encerrou o programa. Gente, o que vocês acharam? Olha, eu achei maravilhosa, achei que ele respondeu tudo direitinho. O que você achou aí da Maíra, hein? Me conta aqui abaixo nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aqui no canal e até o próximo bafão. Fui!